Um momento da minha carreira que eu fiz uma transição, eu saí a convite de um vice-presidente da empresa que trabalhava, eu saí dessa área de tecnologia e fui a fazer a gestão da área de serviços. Cara, assim, por 3 meses eu considerei pedir demissão e achei que aquela foi a pior decisão que eu tinha tomado da minha vida. Não sabendo eu que foi o melhor aprendizado no sentido de aprender resiliência que eu tive, foi aquele da minha vida. Aqueles primeiros 3 meses que foram péssimos, depois daqueles primeiros 3 meses eu tive mais 3 anos com aquela equipe ou com aquela área que foram maravilhosos e nós tiramos aquela área de um histórico muito ruim de serviço ao cliente e 3 anos depois a gente estava sendo elogiado por grandes clientes como Vivo, Embratel e outros grandes clientes de telecom. Fala galera, esse é o Propósito Cast. E nessa segunda temporada, a gente vai trocar uma ideia sobre propósito e os desafios de quem quer mudar o mundo sendo intraempreendedor. Vem com nós! Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merim e vai começar agora o terceiro episódio da segunda temporada do Propósito Cast. Esse terceiro episódio da segunda temporada marca também o último episódio do ano de 2020. Vocês estão vendo esse episódio provavelmente no dia 17. Esse dia 16 é super especial porque, para mim, que estou dentro da briga pelo título brasileiro, marca o jogo entre São Paulo e Atlético. Então, eu estou um pouco ansioso porque a gente está gravando esse vídeo mais ou menos umas 7 horas. Já tem decisão, então não reparem se eu estiver gaguejando e coisas do tipo. Mas 2-1 São Paulo. Tô prevendo aqui. Vai ser não, hein? Para a gente fazer aquela introdução que vocês já estão acostumados e acostumadas, vocês que já acompanham a gente já sabem, né? A gente precisa muito de vocês para que a gente continue construindo essa comunidade que fala muito de propósito, que fala muito de fazer o que ama, para que o nosso mundo seja um lugar melhor para todo mundo. Então a gente precisa que vocês curtam esse vídeo, comentem, mandem para os amigos e amigas de vocês, se inscrevam no canal, assim a gente consegue fazer com que o YouTube mande esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Lembrando, o Propósito Cast, a gente tem ele em áudio e vídeo, então vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, já passei as coordenadas, mas para quem está ouvindo isso em áudio, a gente também está presente no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, vocês acham o Propósito Cast nas mais diversas plataformas de áudio. Hoje a gente está recebendo 2 pessoas super especiais, já comentei com uma delas, que eu sou fã da empresa que ele representa, por conta não só da plataforma, mas pela produção de conteúdo que eles espalham por aí. Isso é muito importante para a comunidade que eles representam. A outra pessoa está bem perto da gente e a gente se considera amigo dela, né, por conta enfim, da gente gostar muito. A Duda tá uma rua para cima da minha casa. Nós é vizinho. Muito perto. Mas é uma excelente profissional, vocês vão gostar muito do conteúdo que ela tem para passar. E hoje a gente vai falar do seguinte, tem um dado, e esse dado a gente tira da pesquisa humanizadas.com, que representa o movimento do capitalismo consciente, que é um movimento que a gente gosta muito. Essa pesquisa representa o movimento aqui no Brasil. Essa pesquisa diz que dentro das empresas comuns que existem por aí, as tradicionais, as clássicas, 80% das pessoas trocaria de trabalho amanhã. Só 20% das pessoas gostam do que fazem, né? A gente fala de média. E a gente sempre diz que existe não uma fórmula, não uma resposta pronta, mas existe alguns caminhos que levam as pessoas para esse grupo das 20% que representam quem realmente transforma o ambiente de trabalho em um lugar mais legal. O Tom sempre diz isso, né? A gente passa 70% do nosso tempo no ano, que está chegando ao fim agora, no nosso trabalho. Não faz sentido a gente viver esperando o fim de semana. Logo, esse episódio ele vai ser todo voltado para a gente entender como é que a Duda, como é que o Tom, como é que o João fazem todos os dias para eles fazerem parte desses 20% que a gente sabe que eles fazem. Entendido isso, a gente consegue partir para o nosso assunto e a minha primeira pergunta ela é muito prática, João e Duda. Eu vou começar pela Duda e aí eu vou fazer hoje um pouquinho diferente, porque a gente sempre deixa os nossos convidados se apresentarem, mas eu queria que hoje você se apresentasse ao mesmo tempo que vocês respondem. A gente costuma dizer, Duda, que um dos primeiros passos que a gente dá para fazer com que o nosso trabalho faça sentido todos os dias é amar problema. Primeiro porque a nossa vida é cheia deles, e depois porque quando a gente é apaixonado por resolver problema, quando a gente é apaixonado por fazer parte da solução e não da reclamação, a gente se diferencia, né, no meio dessa média de pessoas que não gostam tanto assim de desafio e de obstáculos. Eu queria saber de você primeiro, quem você é, o que você faz todos os dias, e depois, como é que a Duda faz para ser apaixonada pelos problemas todos os dias, e se existe uma técnica assim para achar os problemas certos, para correr bem para o lado certo. Duda, pergunta longa, então se sinta à vontade
Gaste o tempo que você precisar. Tá joia. E aí, galera, quem tá ouvindo a gente aqui, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Duda, né? Felipe, Tom, grandes amigos aí. E eu sou analista de marketing, eu trabalho numa empresa que chama Mind Master Treinamentos. A gente trabalha com parte de gestão ágil, dando treinamentos pro pessoal. E assim, basicamente eu faço um pouco de tudo, crio conteúdo, faço podcast também, escrevo artigo. Então, assim, um pouco de tudo. Eu sou completamente apaixonada pelo meu serviço, pelo que eu faço o dia todo, até porque comigo não tem essa coisa de é fim de semana, não é fim de semana, é fim de semana, não vou trabalhar. Faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia. É como se, assim, essa empresa fosse minha também, sabe? Tem aquela coisa de, tipo, cara, eu tenho que estar aqui, faz parte de mim. E, assim, quanto a gente fazer aquilo que gosta e achar um ponto certo nos problemas, tem uma coisa que eu acho que todo mundo já ouviu e que, sinceramente, eu já pensei, nossa, isso é muito clichê, estão romantizando os problemas, estão deixando as coisas muito fofas, mas hoje em dia eu vejo que faz sentido. Que é aquele ponto que o problema é a solução. Então, assim, não é legal ter problema, não é gostoso ter problema, claro, ninguém gosta, mas se a gente não tiver problema, não tem como a gente crescer, não tem como a gente melhorar, não tem como a gente mudar, não tem como a gente evoluir. Até tem, não sei se vocês conhecem, vocês estão acostumados com o conceito de antifrágil, que é aquele tipo de pessoa que se beneficia dos problemas, das instabilidades. E assim, eu acho que é uma coisa que eu tomo muito pra mim, sabe? Que eu vou viver um problema, eu penso, nossa, putz, é chato, mas eu vou sair disso melhor. Eu vou ter um aprendizado disso. Eu vou viver uma coisa depois disso que é muito melhor do que eu tô vivendo agora. E assim, vou dar um exemplo até de carreira, até de trabalhar num lugar que a gente não gosta. Eu comecei a faculdade fazendo engenharia de energia. E assim, eu sempre olhei e falei, bom, acho que é isso que eu gosto. Comecei a fazer, teve uma época ali que eu tive uma dúvida muito forte. Peguei e falei, vamos fazer um estágio para eu ver na prática como que funciona, como que é. Cara, entrei no estágio, deu 2 meses, eu estava surtando. Tipo assim, eu olhava para aquilo e falava, isso não faz o menor sentido comigo, isso não faz sentido na minha vida. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com gente, eu gosto de me expor, de dar ideia. E assim, eu vi que não é o ambiente certo que combinava com a minha personalidade, não combinava com o que eu queria. E aí passei por aquilo, fiquei 4 meses no estágio, foi péssimo, foram 4 meses de tortura pra mim. Só que quando eu saí, eu falei, putz, se eu não tivesse feito estágio, talvez eu estivesse até hoje fazendo engenharia de energia, talvez eu fosse sair da faculdade, começar a trabalhar e odiar aquilo. Então, pra mim foi um problema muito forte, sim, porque eu olhei e falei, tá, beleza, agora o que eu faço? Tô no meio da faculdade, como que eu vou virar pra minha mãe e falar, não gosto do que eu tô fazendo, quero mudar? Porque sempre tem aquela pressão externa, sempre tem aquela, nossa, eu vou demorar mais ainda pra me formar. E assim, hoje em dia, eu saí daquilo e falei, beleza, não é o que eu gosto, talvez eu ainda não sei o que eu quero, mas eu consigo olhar pra mim e falar assim, beleza, não é isso que eu quero. E eu acho que os problemas, eles vêm muito pra esse ponto, pra gente ver o que a gente não quer, ver o que a gente não gosta. E tem aquele ponto também de, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e vem um problema e as pessoas se acostumam com aquele problema. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito também. E, claro, todo mundo tem medo de mudar, medo de transformar, medo das consequências de transformar, de mudar. Mas, assim, uma coisa que, para todo mundo que tá ouvindo aqui a gente, eu acho que vale a pena você passar por eles, você olhar para trás depois também, não só passar pelos problemas e fingir que eles não aconteceram, eles estão no passado, cara, esses problemas aconteceram porque tinha alguma coisa errada. Então, você tem que olhar ali o que estava acontecendo de errado para aquele problema acontecer. E não pensar com a mesma mentalidade que aquele problema aconteceu. Até Einstein tem uma frase dele falando isso, que você nunca vai resolver problemas com a mesma mentalidade que o problema foi criado. Então, assim, ele vai te ajudar também a mudar a mentalidade, vai te ajudar a enxergar a vida de outro jeito. Então, assim, quanto a problemas, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Qual que foi a pergunta que você fez mesmo, Felipe? Não, você está corretíssima, muito bom, gostei muito. Vou passar para o João agora, só para a gente pegar um pouquinho dessa visão que é um pouco eu fui gentil, né, João? Que é muito mais experiente do que nós três, que somos mais novinhos. Mas, João, eu queria ouvir de você o seguinte, cara, na Merim, a gente une 2 mundos, né? A gente fala muito do capitalismo consciente, esse lado mais propositivo,
esse lado mais humano dos negócios, mas a gente gosta de juntar o capitalismo consciente com as metodologias ágeis de gestão, que é o que coloca no dia a dia das empresas que a gente atende, essa visão de que a gente precisa estar a todo momento, a Duda usou o termo antifrágil, mas a gente precisa estar a todo momento se adaptando mesmo. A gente usa as metodologias ágeis de gestão para resolver problema. E uma das atividades que a gente gosta muito de fazer é uma atividade que se chama grau de controle, que é primeiro você pensar em todos os desafios que você tem no seu dia e depois entender quais deles você tem controle, para você começar a dar critério e escolher aqueles que você consegue resolver primeiro, né? Para também não começar por vários e começar a se perder. Dentro dessa lógica, essa técnica ela se une com uma outra que a gente tem, que é a matriz de priorização, onde você escolhe os problemas mais relevantes e os mais simples de serem executados no curto período de tempo. Entendendo essa lógica, para fazer um trocadilho com o nome da empresa que você representa, eu queria que você respondesse também duas coisas, e aí, João, pode ficar à vontade. Primeiro, quem é o João, o que você faz no seu dia a dia. Depois, segundo, como é que o João enxerga problema no dia a dia dele? Quais as técnicas que ele usa para encontrar os problemas corretos e para focar também nos problemas corretos para não correr para o lado errado? Legal, Felipe. Agradeço, Felipe, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Já comentei contigo, certamente vocês são mais jovens do que o tempo de carreira que eu tenho. Porém, tem algo a meu favor, tá? Meu primeiro trabalho, na verdade, sempre trabalhei desde muito jovem, mas meu primeiro trabalho numa empresa, que era uma empresa de um porte significativo, eu tinha 14 anos de idade. Então, isso explica também eu ter tanto tempo de experiência em relação ao tempo de vida que vocês têm. Mas vamos lá. A primeira coisa, eu acho que é importante essa questão de como é que a gente vê os problemas, né? Eu sempre gosto de ver problema como oportunidade. Eu acho que a gente precisa ver problema como uma oportunidade. E daí, se você olhar, especialmente no mundo das startups, as startups normalmente surgem porque esses caras que fundam as startups, eles olham para um problema e encontram nesse problema uma oportunidade. A gente tem alguns casos no Brasil, como o da Acreditas, e nem foi um brasileiro, mas me parece que ele é um espanhol, que fundou Acreditas, que ele olhou para o Brasil e falou, pô, tem uma taxa de juros elevadíssima aqui, tem uma oportunidade de ofertar crédito muito mais barato. E ele veio e fundou Acreditas. O Thales Gomes, com a EasyTax, a mesma coisa. Ele teve dificuldade para conseguir um táxi e falou, eu acho que dá para montar um negócio aqui e conseguir táxi mais rápido, e ele fez fortuna com a EasyTax. A Superlógica, onde trabalho, tem uma história muito semelhante. A Superlógica ela começou com ERPs, um ERP especialmente para administração de condomínios, depois para imobiliárias, depois para escolas, depois para recorrência, para assinaturas, e em algum momento, aliás, em 2015, para ser preciso, ela percebeu que ela tinha um grande problema, mas que era uma grande oportunidade, que é o seguinte: todos os nossos clientes que usavam os nossos sistemas geravam boletos através desses nossos sistemas para receber, sejam as mensalidades da escola, dos condomínios ou de outros serviços que esses clientes prestavam. Eles precisavam abrir uma conta em banco para começar a receber esses boletos. E naquele momento, abrir uma conta num banco brasileiro, especialmente se fosse um banco tipo Caixa ou Banco do Brasil, poderia levar até 90 dias. E quando eles perceberam, cara, leva 90 dias, pode levar até. Não é que todo o processo levava 90 dias, mas podia levar até 90 dias. Quando eles perceberam que levava até 90 dias, eles pensaram, vamos abrir aqui. Na verdade, eles chamaram de conta de recebimento. Na época, ninguém falava em fintech, mas eles abriram a fintech, que era uma tal conta de recebimento, onde o que eles fizeram? Em vez de cada cliente tem uma conta no banco, eles abriram uma conta só para a Superlógica, e eles passaram a intermediar a cobrança de todos esses boletos para esses clientes. Mas então, eu estava dizendo que a gente precisa ver os problemas como oportunidade. A Superlógica, na verdade, o nosso principal negócio hoje, um dos nossos principais negócios, que é essa fintech, esse braço financeiro, que a gente começou com a fintech, naquele momento, em parceria com uma outra instituição autorizada pelo Banco Central, e agora nós estamos criando a nossa própria instituição financeira, também autorizada pelo Banco Central, porque nós já estamos num tamanho que faz sentido, mas começou como? Olhando para um problema, tentando resolver um problema que não era nosso, era um problema do nosso cliente. O nosso negócio é o seguinte, cara, eu tenho um sistema que gera boleto. O cliente veio para mim e falou, cara, eu não consigo receber meus boletos porque o banco leva 90 dias para abrir a conta.
E nós entendemos esse problema, abraçamos esse problema e trouxemos uma solução. Então, eu acho que a gente precisa aprender a ver problema como oportunidade. Como dica de carreira profissional, uma coisa que eu aprendi também há algum tempo, na verdade, eu já tinha percebido isso em algum momento da minha carreira, mas ouvindo a Indra, quando ela era presidente mundial da Pepsi, ela é uma mulher indiana que foi presidente mundial da Pepsi, ela disse o seguinte: você como profissional precisa ser uma pessoa que seus colegas sabem que eles podem te procurar para resolver um problema, pelo menos um problema. E no caso da Indra, ela disse que ela era vista dentro da Pepsi como uma pessoa que tinha facilidade de simplificar o que era complexo. Então, se tinha um problema complexo, procura a Indra, que ela consegue simplificar esse problema. Eu, na Superlógica, eu dei assim uma tremenda sorte no momento que eu cheguei. Na verdade, sabe aquele estado de flow? Sabe aquele momento que as coisas se encontram? Porque a Superlógica é uma startup, na verdade, mas é uma startup de 20 anos de experiência, tem uma presença significativa no mercado, na verdade, tem uma influência enorme no nosso ecossistema. Por isso, Felipe, você conhece, aí muita gente conhece a Superlógica por conta da influência que ela tem nesse ecossistema, mas eu cheguei no momento que a Superlógica estava buscando investimento, conseguiu atrair vários fundos de investimento, um grande fundo de investimento americano resolveu investir, apostou na gente, e no momento que eles fizeram essa aposta, para você ter uma ideia, ano passado nós tínhamos, quando eu cheguei aqui, um pouco menos de 200 funcionários. Hoje nós já temos um pouco mais, já temos quase 500, temos 494. De 194, quando eu cheguei em julho do ano passado, já chegaram mais de 300. Já somos 494 e a gente tem uma previsão de crescer muito mais, porque recebemos um investimento, temos uma tese, que é uma tese realmente que se sustenta, mas nesse crescimento da startup, para crescer e escalar tão rápido quanto nós precisamos escalar, quem é que sabe escalar? Cara, grandes corporações sabe escalar. Qual que é a minha escola? A minha escola são grandes corporações. Eu trabalhei na GE, eu trabalhei na Alcatel, eu trabalhei na Butler Manufacturing, que tinha uma joint venture com a Uzi Minas. Vocês certamente conhecem a Uzi Minas. Então, eu trabalhei em grandes corporações. Então, quando eu cheguei aqui nessa startup, todo mundo olhava para mim e falava: o que esse dinossauro veio fazer aqui? E eu confesso para vocês que eu fiz a mesma pergunta. O que eu vim fazer nessa empresa, né? Porque, putz, é uma garotada jovem, outro ritmo, outra pegada. Na verdade, a gente costuma brincar que na startup a moçada tem uma pegada rock and roll e eu tenho uma pegada mais clássica. Por acaso, gosto muito mais de música clássica do que rock and roll também. Então, no primeiro momento, eu achei que eu era um problema. Eu quero acreditar que alguns colegas até pensaram que eu era um problema também, mas de repente nós descobrimos: opa, o João é solução para um problema. E para mim basta ter solução para um problema, que é o problema de como que a gente faz esse negócio escalar. Então, a gente precisa olhar para os problemas como uma oportunidade e, obviamente, procurar responder, ser a resposta para pelo menos um problema. Não quero responder todos, mas seja a resposta pelo menos para um problema. Felipe, respondi ou ficou dúvida? Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Começamos fraco, né, Felipe? Começamos fraco hoje. A Duda já chegou logo de cara com duas referências pesadas, né? Tipo antifrágil, aí depois veio Albert Einstein, aí chega o João com a experiência dele. Então a gente começou muito bem esse podcast, que já deve estar beirando aí seus 15, 20 minutos aí, que já começou com pedrada na cabeça. Então prepara o capacete aí, porque vem muita coisa para esse momento. Mas primeiro queria agradecer, né, a presença de vocês. Estou começando agora no podcast, mas para continuar uma coisinha que o João falou por último aí, que foi a questão do flow, né? Quando a gente está falando de problema, a gente sabe que nem todo dia vai ser uma beleza. Tem problema que é bom de resolver, mas tem problema que é uma bosta de resolver e a gente precisa resolver. E eu acho que o que motiva a gente de resolver esse tipo de problema é que, como o João falou, você precisa ser a solução para um problema específico. Você tem algo que é maior que você para poder correr atrás, né? Que vai ser o resultado daquela parte chata ali. E essa energia, né, a gente passa nesses dias difíceis, mas a gente passa também quando a gente, no caso, né, está escrevendo tipo, um texto, ou está liderando uma equipe, ou enfim, está desempenhando o nosso trabalho no dia a dia, que é combinado, né? Essa questão do nível de desafio muito grande com o nível de habilidade, de conhecimento e de vivência que a gente tem. Então, como que a gente pode, e aí eu vou começar com o João agora para depois
depois ir para a Duda, como que a gente pode, João, saber o momento de puxar realmente essa habilidade, que às vezes nem a gente demora para perceber que tem, para continuar fazendo aquilo todos os dias, sabe? Continuar fazendo e entregando com excelência. Como você falou, numa startup a pegada ela é bem dinâmica, assim, é bem rápida. E tem dia que às vezes você vai estar num ritmo um pouco diferente, né? Enquanto pessoa mesmo, enquanto indivíduo vai estar num ritmo um pouco diferente. Como que você faz para puxar essa habilidade para o teu lado, assim? No caso você tem muita experiência, mas você vê as pessoas aí, para poder resolver esses desafios e continuar nessa jornada aí, não desistir no meio do caminho. Ô Tom, na verdade, a despeito da experiência que você tenha, tá? Todo mundo tem dias ruins. Então, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é justamente isso. Por vários motivos. Por questões biológicas, por questões emocionais, questões psíquicas, questões espirituais, dependendo da forma que você acreditar. Futebol, né, João? Futebol, olha, o cara sofre pelo Atlético. Eu já sofri pelo Atlético também, mas aí quando eu mudei, cara, para a região de Campinas, eu vi que eu era um alvo fácil, porque o Atlético só tava levando surra. Aliás, fui a primeira vez no Morumbi, junto com meu filho, ver um jogo, Atlético, primeira vez que eu fui ao Morumbi, Atlético e São Paulo. Cara, 30 segundos, o São Paulo faz 1-0, e meu filho é São Paulino, eu atleticano. O que acontece? E eu fiquei ali mais, obviamente, 90 minutos no estádio, vendo aquele jogo que, assim, não terminava nunca, só 1-0, mas foi 1-0 a 30 segundos. Então vai ser um sofrimento. Mas aí eu tomei uma decisão, viu, Felipe? Eu mudei de time, eu torço pro Vila Nova, sabe por quê? Aqui ninguém conhece o Vila Nova. Então ninguém vai me esbarrar, ninguém sabe quando o Vila Nova tá jogando, nem eu sei. Mas voltando aqui para a questão do Tom, tem dias, todo mundo tem dias ruins. Agora, cara, o fato de você ter alguns dias ruins não significa que a vida seja ruim. Então, a questão, assim, para mim, é muito mais uma questão de mindset, mentalidade, ou sei lá do que você queira chamar isso. A questão é a seguinte, cara, dia ruim também tem fim, entendeu? Assim como os dias bons passam, os dias ruins também passam. E você precisa entender qual é o seu momento, qual a sua fase, porque pensa o seguinte, cara, eu vim de grandes empresas, cheguei numa startup, uma pegada completamente diferente. As minhas primeiras experiências foi a tentar liderar times de produtos com uma pegada muito diferente da minha. Eu tô acostumado a entrar em grandes empresas, nadar de braçada. Aqui, cara, eu tô 1 ano aprendendo muito mais do que eu aprendi ao longo de toda a minha carreira, porque eu fui obrigado a entrar num ambiente de aprendizado acelerado e aprender muito mais rápido, mas eu estou disposto a esse aprendizado. E eu sabia, não é um problema de carreira, não é um problema de competência, é uma novidade, eu preciso estar disposto a aprender. Se bem que eu sei o detalhe, cara, a hora que eu pegar o meu ritmo, eu sei que eu vou nadar de braçada. E foi realmente essa questão, foi questão de descobrir onde é que eu me encaixava. Onde é que eu realmente poderia produzir muito melhor. Então, quando você, especialmente se você faz uma transição de carreira, ou se você faz qualquer mudança na sua vida, todo período de transição é um período mais difícil, o que acontece? Especialmente nesses momentos, você vai ter dias ruins. Por quê? Você está acostumado a nadar de braçada. Aí, de repente, você não consegue sequer dar um mergulhinho. Se dá um mergulhinho, perde o fôlego, tem que voltar para a superfície. Então, isto... especialmente para quem tem mais experiência, pode ser muito ruim se você não pensar o seguinte, olha, isso também passa e, obviamente, você precisa ter essa mentalidade, olha, eu consigo aprender. E, obviamente, tem outras experiências que já passei na vida, onde eu aprendi. Teve um momento da minha carreira que eu fiz uma transição muito grande, sempre trabalhei em tecnologia, minha formação é em administração, mas eu sempre trabalhei em tecnologia. Comecei como programador, aos 26 anos eu já era gestor de tecnologia numa empresa americana, era essa que tinha joint venture com a Uzi Minas, e sempre trabalhei nessa área. Mas teve um momento da minha carreira que eu fiz uma transição, eu saí a convite de um vice-presidente da empresa que trabalhava, eu saí dessa área de tecnologia e fui a fazer a gestão da área de serviços. Cara, assim, por 3 meses eu considerei pedir demissão e achei que aquela foi a pior decisão que eu tinha tomado da minha vida.
Não sabendo eu que foi o melhor aprendizado no sentido de aprender resiliência que eu tive, foi aquele da minha vida. Aqueles primeiros 3 meses que foram péssimos, depois daqueles primeiros 3 meses eu tive mais 3 anos com aquela equipe ou com aquela área que foram maravilhosos, e nós tiramos aquela área de um histórico muito ruim de serviço ao cliente, e 3 anos depois a gente estava sendo elogiado por grandes clientes como Vivo, Embratel e outros grandes clientes de telecom. Na época da Alcatel. Então, a questão é justamente essa. Se você não estiver aberto à mudança e você achar que a sua vida que é ruim, ou que você não é competente, ou que você não consegue, vai ser sofrível. Agora, se você tiver flexibilidade e pensar o seguinte, olha, eu consigo aprender, eu consigo vencer, eu vou ser persistente e vou para cima, você consegue. Muito massa. De tudo que você falou aí, teve umas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, essa questão que é, tipo, enxergar o ponto que você vai conseguir nadar de braçada e esperar o momento até que você vai chegar até ele, né? Porque, às vezes, principalmente quando a gente está, sei lá, numa experiência nova ou querendo mudar, a gente está tentando se encaixar em várias coisas ao mesmo tempo, e isso acaba dificultando com que a gente seja efetivo mesmo nas nossas decisões, nossa escolha, seja produtivo no nosso dia a dia. Então, eu acho que nesse ponto, acho que o maior insight que eu tirei dessa sua fala é realmente isso da gente estar disposto a achar aquilo que a gente vai ser o melhor ali, que vai ter esse diferencial. E aí, Duda, para trazer você para a conversa, nesse ponto aí de desafio e habilidade, eu sei que o seu nível de desafio pode ser até maior em alguns momentos, né? Porque, tipo, a tua área de formação acadêmica não tem muito a ver com o que você faz no dia a dia, né? Isso é uma coisa que a gente até conversou em off, né? Que você deveria também mudar para esse ponto, ou não, porque talvez isso que te faz uma profissional diferente. Mas como que é para você lidar com, principalmente, acho que no começo, dessa questão de você ter um nível de desafio e a sua habilidade precisar chegar de uma forma diferente, porque você não estava vendo aquilo no ambiente acadêmico, né? Qual que é a engenharia que você faz mesmo? Eu nunca guardo. Então, eu fazia engenharia de energia, e aí, quando eu entrei na Mindmaster que eu tô hoje em dia, eu ainda fazia engenharia de energia, e aí simplesmente me jogaram lá pra cuidar, no começo, quando eu entrei, me jogaram pra cuidar do Instagram. Gente, eu não sabia nada de design, eu não sabia nada de o que engaja, o que não engaja, o que funciona no Instagram, o que não funciona. Eu não sabia nem o tamanho que você faz imagem para poder postar no Instagram. Eu não sabia nada. Então, assim, eu entrei e falei, cara, não sei nada. Tô fazendo engenharia de energia. Tipo assim, eu sei lá, fazer conta para ver eficiência energética de turbina. Eu não sei fazer coisa pro Instagram. E aí, eu sou uma pessoa que gosta muito de desafio. Eu amo desafio, eu amo aprender, eu amo coisa nova, eu amo olhar para uma coisa e falar, eu não sei nada disso. Então, assim, isso é uma coisa que me motiva muito. Porque eu acho que é um momento que você tem que aprender, é um momento para você ser diferente, é um momento para você pensar diferente. E eu tinha saído, eu tava num curso, tava fazendo estágio na mesma área daquele curso, então tava ali, assim, uma rotina, sabe? Uma coisa, tudo ali no mesmo. Então, assim, eu entrei e falei, bom, é tudo diferente e eu vou ter que aprender. E, cara, que bom! Tipo, ver desse jeito, sabe? Eu acho muito importante a gente ver e falar, não, é um momento para aprender, é um momento para eu ver diferente, é um momento para eu testar uma coisa nova, é um momento para eu me conhecer mais. Então, acho que tanto os problemas quanto os desafios, eles vêm muito para isso, né? Pra gente se conhecer, pra gente ver aquilo ali de outra forma, ver as coisas de outro jeito. E até isso que você falou, tipo, às vezes é isso que motiva, faz ser uma profissional que você é. Eu acho que é muito importante para todo mundo você ter conhecimentos diversos. Você não focar só naquilo que você faz, naquilo que você estuda, naquilo que você tem, que é a tua área de formação, que é o que você tá. Acho que qualquer um tem que ter conhecimentos de várias áreas, de várias coisas. Tipo assim, eu faço faculdade na FBC e lá é super tranquilo para pegar matéria, né? Pode pegar matéria de qualquer curso. Aí eu vou lá, por exemplo, nesse quadrimestre, último período agora, eu tava fazendo matéria de biologia, tava fazendo matéria de célula. Porque eu gosto, eu acho novo, eu acho que te dá uma visão diferente de tudo, até no quesito de quando fala de inovação, quando você fala de gestão,
você fala de multidisciplinaridade, de pessoas que têm vários tipos de conhecimento. Então, acho que nenhum desafio, por mais que você olhe e você fale, isso aqui não tem nada a ver comigo, ele vai te trazer algum aprendizado. Você vai aprender alguma coisa e alguma coisa você vai levar para você. Então, acho que encarar os desafios assim é muito legal. E uma coisa que eu queria complementar com o que o João falou, quanto a problema, né? Você ter problema no dia a dia, e você encarar um desafio novo, você vê que tem um monte de coisa nova que você não sabe, que tá difícil, que tá estranho. Mesmo que você esteja na tua área, mesmo que você saia de uma coisa que você faça no teu dia a dia para outra coisa que você faça que tenha tudo a ver, você vai ter pessoas novas, você vai ter gente novo, você vai ter um processo novo, você vai ter um método de gestão novo. Então, assim, sempre vão ter esses desafios. E você desistir por eles, você olhar para eles e falar, putz, é um desafio, eu não vou, você não vai crescer, você não vai se tornar um grande profissional, você não vai aprender. Então, assim, eu tomo muito isso, sabe? Nossa, tem uma coisa que eu não tenho noção de como faz. Cara, eu vou aprender. Tipo, o máximo que vai acontecer é eu ter um aprendizado a mais. É ter uma coisa a mais ali que eu sei fazer. E eu acho que isso entra muito na resolução de problemas. Você ser uma pessoa que sabe resolver problemas. Pra você ser uma pessoa que sabe, que resolve bem problemas, você tem que gostar de desafios, saber lidar com desafios, lidar com isso de uma forma construtiva. Se eu posso comentar rapidamente claro. do que a Duda falou, eu acho, assim, o que é muito legal para a geração de vocês, especialmente, é que para a geração de vocês, a mudança é um fato, a mudança é uma certeza. Quando eu comecei a minha carreira profissional, ainda era muito comum as pessoas começarem uma carreira pensando que elas iam seguir aquela carreira a vida inteira, que elas teriam. Era muito comum nas empresas falar em plano de carreira. Moçada, se você trabalha em alguma empresa que ainda fala em plano de carreira, você está na empresa errada. O que acontece? Não é possível hoje você traçar uma carreira para ninguém de um programa de estágio ou de trainee até que a pessoa se torne CEO da empresa e até que ela se aposente, porque nem todas vão se tornar CEO de empresas, mas hoje isso é impossível. Então, para a geração de vocês, a mudança ela é uma realidade, é um fato. E, obviamente, a exigência de você estar sempre aprendendo coisas novas é fundamental, e o que a Duda falou, assim, faz todo sentido. Cara, você precisa ter repertório. Obviamente, quando você vai ganhando tempo de estrada, especialmente se você não andar sempre pelas mesmas estradas, você vai ter um repertório diferente. Agora, dá para acelerar isso? Dá para acelerar isso buscando conhecimento, interagindo com pessoas diferentes, fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão acelerando a aquisição desse repertório. Isso é fundamental porque, com mais repertório, você consegue enxergar mais oportunidade nos diversos problemas. Muito isso massa. Só falar uma coisinha sobre isso de repertório, não só na solução de problemas, mas para muita gente que quer se encaixar no mercado, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai aplicar para uma vaga, todo mundo que está aplicando para aquela vaga vai ter o conhecimento técnico que você tem para aquela vaga. Você vai aplicar para uma área de TI, por exemplo, todo mundo vai ter o conhecimento técnico para aquilo. Então, se você tem um repertório maior, você vai ser diferencial. Legal, é bom que deixaram facinho no Jabá, né, Felipe? Que... a gente tem um costume no podcast, né? Toda vez que se encerra um raciocínio, eu puxo o raciocínio para fazer o jabá. E vocês já falaram praticamente tudo. Tipo assim, a gente acredita muito que só referências diferentes fazem profissionais diferentes. Então, a gente tem uma newsletter, uma curadoria de conteúdo semanal, onde a gente envia 4 referências toda semana. Inclusive, semana que vem agora é a última semana desse ano, né? Mas a gente está desde janeiro aí, então foram quase 200 referências ao longo do ano para ajudar, né? Aquilo que ajuda a gente a se desenvolver todo dia, a gente quis passar isso também para as pessoas que estão a fim de mudar essas referências, porque não dá para esperar resultados diferentes, citando Einstein de novo, fazendo a mesma coisa todo dia. Então, o nosso objetivo com essa newsletter, o link está na descrição do vídeo aqui no YouTube, é realmente te dar novas ferramentas, novos olhares para você conseguir se diferenciar. E a Duda foi muito bem nessa questão. Tipo, quando você está competindo no mercado de trabalho, conhecimento técnico todo mundo vai ter. O que te diferencia é realmente a quantidade de coisa paralela, né, o conhecimento integro que você tem, né, a quantidade de conhecimento superficial ali que você tem em diversos assuntos que vai ajudar você a ser mais criativo. Certo, Luiz Felipe Barbosa? Muito Deixa bom. eu só complementar uma João. coisa, Tom, na sua fala. Assim, o conhecimento é importante, o repertório é também importante, mas, moçada, desenvolva capacidade de execução, tá?
Thomas Edison dizia 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, capacidade de execução também é fundamental. Quando a gente encontra um profissional que tem brilho nos olhos, que tem repertório e que demonstra capacidade de execução, aí, moçada, ninguém segura. Muito bom, muito bom. Nessas últimas semanas, eu venho percebendo algumas coisas assim. Eu acho que nós, seres humanos, e aí quando eu falo nós, é até para tirar o meu da reta, porque eu me vi muito assim, nesse ano de 2020, olhando para trás, assim, na minha carreira. Quando a gente se acha especial demais, quando a gente acha que a gente é muito bom e que a gente está numa trajetória muito bonita, a gente estagna. E isso faz com que a gente perca a capacidade de se conectar com outras perspectivas. Porque a gente só evolui quando a gente realmente reconhece que, independentemente do estágio em que a gente ainda está muito no início da trajetória que a gente pode construir. Dentro dessa lógica, em contato com algumas pessoas que são do meu ciclo social, eu venho percebendo que assim, o que motiva as pessoas está completamente relacionado a essa conexão com outras perspectivas, com outros pontos de vista. E aí, João e Duda, agora eu vou começar pela Duda. O que eu aprendi, né, tipo, fazendo esse raciocínio, assim? Existem dois tipos de motivação. Tem uma motivação que ela é intrínseca, que é quando, tipo assim, você tem algo interno que faz você se movimentar todos os dias. Propósito é um exemplo, só que propósito é muito complexo. Essa palavra propósito ela parece muito distante do nosso dia a dia. E tem motivações que são extrínsecas, né, que são externas. Então, por exemplo, eu estou correndo agora, pelo menos tentando, porque por mais que eu tenha corpinho de atleta, eu não sou uma pessoa muito dedicada quando o assunto é atividade física. Então, tipo assim, dentro dessa lógica, o que está me motivando a correr todos os dias? Eu quero voltar a jogar bola quando as coisas estiverem mais seguras. Então, tipo assim, como eu quero voltar a jogar bola, eu estou correndo para aumentar o meu preparo físico. Dentro dessa lógica, o que eu faço? Todos os dias que eu vou correr, tem um aplicativozinho no meu celular e ele vai marcando os quilômetros que eu estou correndo e a evolução que está acontecendo no meu dia a dia. Logo, isso é um gatilho para o meu cérebro que diz ali, ó, isso aqui tá fazendo você se movimentar e evoluir todos os dias. Dentro dessa perspectiva que eu estou colocando, Duda, eu queria entender primeiro, e depois eu vou complementar essa pergunta, agora eu queria deixar um pouquinho mais fácil. O que motiva a Duda? O que faz você se movimentar todos os dias, independentemente da área? Agora eu não queria falar só de trabalho, não, mas o que faz você evoluir mesmo, todos os dias? O que te motiva? Opa, eu me peguei aqui. Cara, eu acho que eu sempre admirei muito pessoas que possuem conquistas próprias, assim, que sabe quando aquela pessoa que você olha e você fala, mano, ela é uma boa profissional, é uma boa amiga, é uma pessoa que você olha e você fala, ela conseguiu, ela chegou lá. Então, assim, eu acho que o que mais me motiva hoje em dia para tudo que eu faço é tanto estabilidade, tanto assim, chegar num ponto que eu tô fazendo coisas que eu gosto, que eu falo estabilidade, não falo tipo, estabilidade financeira, estabilidade de carreira. Eu falo estabilidade de equilíbrio mesmo, de estar fazendo coisas que eu gosto no meu dia a dia, com um horário que tá gostoso pra mim, fazendo aquilo que eu quero. Então, assim, eu acho que o que mais me motiva é ser uma pessoa, acho que diria completa, não é uma palavra que faz muito sentido. Mas ser uma pessoa que conquista as coisas, que consegue conquistar as coisas, uma pessoa, como o João disse, consegue resolver desafios, uma pessoa que seja um ponto que alguém precisa de um conselho, precisa de alguma coisa, sobre qualquer área, eu seja essa pessoa que vão me procurar, que vão falar, nossa, Duda, me ajuda com alguma coisa? Nossa, Duda, você sabe alguma coisa sobre isso? Você pode me indicar? Você pode me falar? Você pode... Então, assim, eu gosto muito de conhecimento. Então... O que me motiva mesmo é olhar para o futuro e falar, cara, eu quero ser uma pessoa que seja referência. Tá aí a palavra. Que seja referência. Muito bom. Que seja uma pessoa que você olha e você fala, não, essa pessoa realmente motiva. Aquela pessoa que você olha e você fala, ela é a sua motivação? Então, acho que é isso. Desculpa te interromper, mas eu queria complementar a pergunta porque eu achei genial a sua resposta. Beleza, a gente entendeu o que motiva a Duda. Uma das coisas que a gente fala sempre é que, tipo assim, depois da motivação tem que vir a ação, né? Porque é física. Sim. Não é tipo assim, todo pensamento gera uma reação, toda intenção gera uma reação. Assim. É toda ação gera uma reação. E aí, tipo assim, dentro disso, tipo assim, quando a gente fala da atividade do dia a dia, a gente sempre comunica para as empresas, né?
os nossos exercícios diários com as empresas que a gente atende, eles têm total relação com fazer as coisas, sim, colocar o que a gente tem em movimento, mas com estratégia. E aí a gente utiliza um termo que é o MVP, né, que é o mínimo produto viável. Toda ideia que você quer ter para tirar você da zona de conforto e fazer com que você viva daquilo que você gosta, você pode criar primeiro uma solução reduzida daquilo para você testar, entender se existe demanda, se existe fit, para depois você evoluir aquilo. Só que ao mesmo tempo que a gente fala sobre MVP e sobre atividade no dia a dia, sobre ação, vem o negócio do medo. E tipo assim, medo para a maioria das pessoas, e é assim para mim ainda, eu venho tentando evoluir todos os dias, medo em alguns momentos se torna obstáculo. Só que eu venho aprendendo que medo pode ser conselheiro. Porque toda vez que eu tô com medo, o meu cérebro tá mandando uma mensagem para mim, tá dizendo, Felipe, isso aqui você nunca viu, você nunca teve contato, logo, arrisca, porque aí a gente vai entender o que você vai tirar dessa experiência. Dentro dessa lógica, como é que você faz para agir a partir do momento que você está motivada e como é que você joga com medo para que ele seja um conselheiro e não um obstáculo? Tá. A partir do momento que eu estou motivada, eu acho que assim é uma coisa que eu posso falar que conhecer métodos ágeis me mudou muito. É uma coisa que ajuda muito também na ansiedade de quando você está motivado, que às vezes você está muito motivado e aí você enxerga uma coisa, você está muito motivado para uma coisa que está muito longe. E aí você faz e parece que você ainda não chegou lá, e aí você fica desmotivado, aí você, cara, eu nunca vou conseguir chegar lá. Então, eu acho que um ponto muito importante de quando você está motivado para uma coisa grande, para um futuro, para uma coisa maior, é pensar em pontos intermediários. Em pontos intermediários que vão te ajudar a chegar lá. É até isso que você falou, que quando você vai correr, ele te mostra a quilometragem. Cara, você quer correr 10 quilômetros? Você não vai correr 10 quilômetros de hoje para amanhã. Hoje você vai correr 1, amanhã você vai correr 2. Minha meta para semana que vem é correr 3. Daqui um tempo você chega lá. Então, assim, e saber apreciar essas conquistas, essas pequenas conquistas. É você olhar e falar, beleza, eu não consegui correr 10 km, mas eu consegui 2. Que ótimo! Eu consegui uma parte do que eu quero. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Tá motivado, quer fazer alguma coisa, não queira chegar lá do outro lado do mundo daqui 2 dias. Pega o meio do caminho, 1/3 do caminho e chega lá. Até a metodologia OKR fala muito disso para a parte de estratégia de empresas, né? E quanto ao medo, uma coisa que muita gente fala e que eu discordo um pouco muita gente fala, não sinta medo de ir. Não existe isso. Eu acho que, na minha opinião, todo mundo vai sentir medo. Medo é uma coisa que está inerente a gente, que está protegendo a gente de coisas que a gente não está acostumado, como você disse. O meu ponto é, sentir o medo, vai com medo, faz com medo. Por exemplo, você vai fazer uma coisa, vai pular de um lugar alto, vai pular uma tirolesa. Gente, lógico que dá medo, que ele treina naquela altura e você fica tipo, cara, eu vou ou não vou? E aí, olha a experiência incrível que você tá perdendo se você deixar o medo te levar, você seguir por ele. Então fala, beleza, medo, você tá aqui, vamos junto então, que eu vou, mas vou com medo. Porque eu acho que quando você vai com medo, você vive. Você vive aquela experiência, você você quebra o teu status quo, você vive, você aprende coisa nova, você vive coisa nova. Então, acho que não deixem de sentir medo. Acho que eu nunca deixo de sentir medo. Eu falo, eu tô com medo, eu falo, nossa, eu não posso sentir isso. Eu vou sentir, eu vou ter medo de experiências novas que eu nunca estive, que eu nunca vivi, de desafios novos. Mas se a gente não for com medo mesmo, a gente não sai do lugar. A gente não vai para lugar nenhum. Não muda na vida, não evolui. Muito bom. Parabéns. João, a Duda deixou fácil para você, então eu vou fazer 3 perguntas rápidas e objetivas. Primeiro, o que motiva o João? Depois que você está motivado, como é que você coloca as suas ações no dia a dia de uma forma estratégica para que você não pule etapas? E terceiro, como é que você joga com medo a partir do momento que você tem que agir? Ok, vamos começar com uma de cada vez. Talvez eu esqueça a segunda logo, daqui a pouquinho. Eu te ajudo, não tem problema não. Vamos lá. A primeira coisa, o que motiva? Na verdade, isso aqui me motiva, pessoal. Na verdade, olhar para profissionais mais jovens como vocês e falar, putz, tá vindo uma geração aqui foda, cabeça aberta, que sabe o que quer, que tá olhando o horizonte, isso me deixa muito motivado. Mas a Duda falou sobre a questão de ser referência. E aí, Felipe,
Cara, há algum tempo eu tenho uma motivação que é ser uma referência, mas aí tô falando, a Felipe, você vai entender isso certamente, e a Duda vai entender isso, porque ela precisa ser uma referência para as meninas, e eu preciso ser uma referência, cara, para negros. Quantos profissionais negros você tem em destaque no Brasil e no mundo? Então, o que acontece? Cara, eu conversava com um amigo que também é um profissional negro, fantástico, na verdade é o head de cultura aqui da Superlógica. Eu disse para ele o seguinte: nós temos a obrigação de deixar essa questão do racismo melhor equacionada para as futuras gerações. Então, para os nossos filhos, temos a obrigação moral com eles, para os nossos netos também. Não vai ficar equacionada, não vai ficar resolvida, mas temos que deixar isso um pouco melhor equacionado. Por quê? Porque nós temos formação, nós temos consciência crítica, nós temos exposição, nós estamos em empresas que nos permitem estar por inteiro, ser quem nós somos por inteiro. Então, nós temos essa obrigação. Então, isso me motiva. Me motiva saber sair todo dia da cama, seja um dia bom ou ruim, sabendo o seguinte: cara, eu tenho condição de fazer a diferença na vida de alguém. Então, isso para mim... Tô arrepiado, ó. Desculpe. Foda. Tô arrepiado, falei. Legal, cara. Mas é que acontece, esse negócio de, putz, eu posso fazer diferença, realmente me motiva. E claro, a grandiosidade daquilo que você está envolvido, né? Cara, me diz uma coisa: quantas pessoas você conhece que puderam trabalhar do 0 ao 100 na construção de um banco? É um banco, o Banco Central tem 5 níveis de banco, tá? S1 são os grandes bancos, S5 são os menores com menos regulação, nós estamos construindo um S4. E, cara, eu peguei esse projeto da primeira conversa com o CEO da empresa, dele com o CTO e com outros diretores: vamos abrir, quem vai gerir esse projeto pra gente? O João vai fazer a gestão do projeto. E estamos do 0 ao 100 aqui, vamos colocar um banco de pé. Cara, quantas pessoas têm a oportunidade de fazer um negócio desse na carreira? Quantas pessoas têm a oportunidade de chegar numa empresa que de repente tinha 100 funcionários e já tem 400, e a gente olha para o universo, cara, é para ter 2.000 daqui a pouco. Entendeu? Quantas pessoas têm a oportunidade de estar no negócio que você chega, são 100 milhões de faturamento, você está olhando para 3, 4 anos e fala, cara, é para ser bilhão daqui para frente. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você está participando de um negócio que é muito legal, não tem como você não estar motivado. Então, nesse caso, você comentou daquela motivação extrínseca, né, que vem de fora. Eu tenho uma motivação que vem de fora, mas eu sempre tive uma motivação que vem de dentro. E aí, Felipe, tem outro segredo, cara, que é contentamento. Contentamento é o seguinte: cara, curta o que você tem. Goste do que você tem, saiba curtir a empresa que você tem, a família que você tem, a casa que você tem e o momento que você está vivendo. Porque se você não aprender a estar contente, aí, cara, não tem nada que te satisfaça, você depende só de motivação extrínseca. E, extrinsecamente, é muito legal o que eu estou fazendo, uma hora vai acabar. Uma hora vai estar de pé o banco e não sou eu que vou tocar, outro cara vai tocar e eu vou para outro projeto. Mas o que acontece? Eu aprendi também essa questão do contentamento, que eu acho que é muito importante. A próxima questão é em relação ao medo ou em relação a como que eu cuido das minhas estratégias? As duas juntas do medo. Boa. Junta as duas aí numa resposta. Tá bom, então primeiro vamos falar de estratégia. Cara, estratégia é um negócio simples. A questão é a seguinte: quando a gente fala de estratégia, todo mundo acha que é um negócio complicado. Cara, se você pegar lá no passado, você tinha filósofo falando de a estratégia. Seguinte, estratégia é como que eu saio do ponto A e chego no ponto B. É isso. Estou no ponto A, quero ir no ponto B. Então, primeira coisa é o seguinte: saiba onde você está. Aliás, antes disso, saiba quem você é. Ok? Saiba quem você é, sabe qual é o seu propósito, sabe o que você está fazendo aqui, saiba se você é goiabeira. O goiabeira ou jabuticabeira é do filósofo, do professor Clóvis Salgado. Ele fala do cara que é goiabeira ou a jabuticabeira. Então, saiba quem você é. Porque se eu sou jabuticabeira, eu não dou goiaba e vice-versa. Então, sei quem eu sou, sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar. Ok? Então, estratégia é isso. Estratégia é definir como que eu saio do ponto A e chego no ponto B. Daí eu falei para vocês a importância da execução. A estratégia, cara, é definir o seguinte: como é que eu vou executar? Como é que eu vou chegar lá? Então, assim, eu sou um cara de planejamento. Sou um cara de planejamento, de plano de ação. Esse cara que sim, eu entendo que a forma de você traduzir a estratégia da empresa em resultado, ou seja, tenho estratégia, sei onde quero chegar, é projeto. Então divida isso em projetos e cada projeto precisa ter um conjunto de plano de ações que vai te dizer: saio do ponto A assim e chego no ponto B assim. Então, assim, para mim é muito simples. Eu tenho um conjunto de planos. É da minha...
tanto experiência profissional quanto é da minha natureza, tá? Eu sou muito organizado e metódico nessas questões relacionadas ao planejamento, porque isso me permite executar de forma muito melhor. É claro que os caras de startup ficam doidos comigo, porque os caras de startup querem sair fazendo. Gosto de MVP, conheço os conceitos, sei que tem que testar hipótese e tudo mais, mas, cara, você testa hipótese quando você não tem um modelo de negócio. Quando você tem um modelo de negócio, testar o quê? Cara, eu quero colocar um banco de pé. Existem 1000 bancos, por que eu tenho que testar hipótese? Nem posso. O Banco Central diz, cara, tá aqui a regulação, tá aqui a lei que você tem que seguir. Coloca esse negócio desse jeito que eu aprovo. Entendeu? Agora, quando eu estou desenvolvendo um produto novo, quando eu estou desenvolvendo um conceito novo, aí sim eu preciso testar hipóteses. Então, e aí, obviamente, a estratégia vai ser diferente, será diferente. Agora, obviamente, quando você precisa testar hipóteses, quando você vai desenvolver MVPs, precisa ter um pouquinho de sabedoria para entender o seguinte, cara, é o momento de pivotar. Não fica insistindo numa ideia que não dá certo por muito tempo. Então, obviamente, tem método. Aplica o método também para você testar esse negócio, essa hipótese o suficiente para entender o seguinte, posso casar com ela e escalar, e quando você falar, vou escalar esse negócio, aí chama um cara corporativo como eu, porque escalar a gente sabe fazer. E é esse o ponto, tá? A mesma forma que você desenvolve um negócio, que você encontra um modelo de negócio, não é a mesma forma que você escala. É diferente. Então é importante que você entenda isso também, porque muitos empreendedores fantásticos não conseguem escalar seus negócios porque eles não entendem essa questão. Olha, para desenvolver um modelo de negócio, para encontrar um produto, para encontrar market fit, para ter certeza que eu tenho um bom negócio na mão, é esse o método. Agora, encontrei, cara, para escalar, a história muda um pouquinho. E aí a próxima é o medo, é isso? Eu gostei do que a Duda falou. Cara, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que você precisa reconhecer que você tem medo. E, aliás, Felipe, você começou dizendo o seguinte, cara, ninguém é foda o tempo todo, ninguém tá pronto. Na verdade, eu gosto do professor Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele, mas ele tem duas falas dele, né, que me chamam muita atenção. Uma delas, ele descreve, né, a todo o universo, e aí diz que nós, os humanos, os homens e mulheres, nós somos o vice-treco do subtroço. Nesse universo todo, nós somos o vice-treco do subtroço. Então, ninguém é foda o tempo todo, ninguém é foda com isso nenhuma. Cara, a gente tem momentos e algumas situações que a gente manda muito bem, mas não significa que outra pessoa também não mande muito bem naquele conjunto de competências que ela tem. Então, o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer quando surge o medo é justamente isso. Cara, eu não sou e ninguém é realmente excepcional o tempo inteiro. Depois também, Felipe, é o seguinte, voltando na questão do MVP, né? Cara, você acerta errando. E aí o que acontece? Pega os grandes atletas. Cara, pensa o seguinte, quanto tempo um cara que salta com vara se torna um campeão olímpico? Quanto tempo? Quantas derrotas esse cara tem para chegar lá? Se esse cara não tiver uma resiliência enorme, se esse cara não reconhecer que putz, errei e o erro faz parte do meu processo, perder faz parte do meu processo, porque esse cara, ele não se torna um campeão do dia para a noite. Na verdade, ganhar para ele é perder menos. Ao longo dos anos, ele vai perdendo cada vez menos competições importantes, até que um dia ele se torne um campeão olímpico. Então a gente tem que ver olhar para a vida dessa forma. Cara, não estou ganhando todas e não estou ganhando de cara. Vocês não vão se tornar um CEO do dia para a noite e falar, putz, tem mais um Mark Zuckerberg aqui, tem mais um gênio aqui. Não é assim, gente. É um puta trampo, um puta trabalho. E o que acontece? Mas, se você cada dia perde menos, continua perdendo, mas está perdendo menos. O que acontece? Uma hora você ganha a medalha nas Olimpíadas. Então, eu acho que reconhecer que o medo existe é fato. Agora, comentei para vocês a minha experiência de transição de carreira, foi um momento importante da minha vida. Eu era muito jovem ainda, eu tinha 29 anos na época, ou seja, embora muito jovem, já era mais velho que vocês, né? Mas o que acontece? Quanto mais cedo as experiências, melhor. Por quê? Porque, cara, para mim foi o seguinte, posso ir para qualquer área, me deu algum tempo, eu sei que o medo vai surgir, vou lidar muito melhor com ele, porque eu sei que eu tenho um conjunto de competências que me ajudam a aprender
e a me desenvolver, e eu consigo, obviamente, ter esse conjunto de ferramentas, né, que me ajudam a entender, cara, qual que é a estratégia aqui? A estratégia é essa, eu preciso sair desse ponto e chegar naquele, como é que eu chego no plano de ação e como é que eu executo. Então, isso me facilita. Não significa que eu não tenha medo, eu tenho um pouco mais de experiência que vocês, então esses quilômetros de rodagem me ajuda a enfrentar o medo com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu também tenho, mas para mim, como disse a Duda, ele é parte, e se não dá para ir sem medo, vai com medo mesmo. Muito bom, muito bom. Cara, assim, uma aula, Duda, uma aula, João, eu estou muito, muito feliz. A gente vai precisar encerrar, infelizmente, porque as pessoas já estão indo embora aqui no espaço em que a gente está. A gente, obviamente, está afastado, né, por conta das medidas de segurança do momento, claro. A máscara está aqui do lado, né, então fiquem tranquilos, a gente está bem. Mas a gente precisa, nesse momento, deixar eles descansarem. Eu só tenho que agradecer de verdade, assim, Duda, João, eu aprendi demais com vocês. Eu vou deixar o Tom finalizar, mas da minha parte, muito obrigado. A gente vai deixar os contatos dos dois aqui, LinkedIn, Instagram, tudo. O João é um cara que, tipo assim, a Duda já está no nosso ciclo social. A gente costuma dizer que a gente faz o Propósito Cast para nossa galera, João. Então, se sinta convidado para conhecer o sul de Minas, para conhecer a nossa galera. Comer um pão de queijo, tomar um café. Gente, exato. Para a gente se encontrar depois que isso tudo passar e trocar uma ideia um pouco mais próxima. Então, é contigo para a gente finalizar. É isso, precisamos acelerar aqui, porque senão a gente vai ficar trancado para dentro do senso leve. Mas muito obrigado, Duda, muito obrigado, João. Também aprendi demais, acho que foi uma experiência muito, muito bacana, e encerrou com chave de ouro o Propósito Cast. Então, indica para as pessoas, você que ficou até aqui, ouviu até agora, indica para as pessoas, traz mais gente para essa comunidade aí, muito bacana. Mas agradeço demais todo mundo que participou desse papo até aqui. É isso, até 2021. Valeu, galera. Legal, Valeu. pessoal. Obrigado vocês, prazerão, e vamos continuar falando, viu? Um abração. Falou. O Propósito Cast é um conteúdo da Merim Erim com direção e roteiro de Felipe Barbosa e Tom de Paula, edição de Luiz Gustavo Ferreira e trilhas de Jonas e Jess Gallagher.